Quem teria incitado Davi a fazer o censo, a contagem dos povos de Israel e Judá? Conforme 2 Samuel 24, foi o Senhor, mas conforme 2 Crônicas 21, foi Satanás. Fique comigo que nós vamos falar sobre este assunto a partir de agora. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero trazer mais um assunto aqui para a gente analisar, sobre a Bíblia. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante porque lida com uma das supostas contradições bíblicas, E a gente vai analisar aqui. O texto que eu quero analisar hoje, que são basicamente dois textos, é o de 2 Samuel 24, 1 e 2, e 1 Crônicas 21, 1 e 2 também. Estes textos parecem se contradizer porque eles estão contando a mesma história e ali mostra um censo que Davi faz do povo, quando ele não deveria fazer aquele censo, e ele faz. Mas o que acontece é que quando esses textos narram a situação, cada um apresenta algo que parece ser uma contradição, e é o que nós vamos ver aqui agora. Mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Caso não seja inscrito ainda, deixe o seu like neste vídeo, pois é muito importante para o engajamento do vídeo e do nosso canal, tá bom? Ativa o sino das notificações para ficar por dentro das nossas novidades também. Bom, vamos primeiro aqui analisar 2 Samuel 24, 1 e 2, e diz o seguinte aqui: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 21, se diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. E aí fica aquela dúvida: quem foi que incitou Davi a fazer essa contagem, esse censo? Foi o Senhor, conforme 2 Samuel 24, ou foi Satanás, conforme 1 Crônicas 21? Bom, vamos analisar o seguinte. Nesse contexto aqui, fazer esse censo do povo era algo errado. Tanto que no próprio texto de 2 Samuel 24, nós percebemos isso. Quando chega aqui no versículo 10, do próprio Davi, ele fica com a consciência pesada, Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ao Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então veja que o próprio texto do Samuel, do 2 Samuel, em que é apresentado Deus como incitando Davi a fazer o censo, ele diz que Davi ficou com a consciência pesada, reconheceu que pecou, e mais à frente mostra Deus dando o castigo. Outros textos que nós precisamos analisar, fazendo a seguinte pergunta: Deus pode tentar alguém a fazer algo errado, algo que ele considera errado? Então vamos analisar a palavra de Deus para saber se isso é possível. Tiago 1,13 diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Outro texto que nós podemos também usar para complementar esse raciocínio é Jó 34:10. Aqui na fala de Eliú ele diz: por isso vocês têm entendimento, me escutem. Vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer iniquidade. Então veja mais um texto corroborando a ideia de que Deus não leva ninguém a cometer pecado, a fazer algo que ele não se agrada. E por último, Salmos 5, verso 4. O salmista diz aqui: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então estes textos corroboram para a ideia de que Deus ele não leva ninguém a cometer pecado. Ele não leva ninguém a cometer algum ato que ele considera errado. Então por que será que o texto de 2 Samuel 24 diz que Deus levou Davi a fazer o censo? A gente já vai chegar a essa resposta, mas antes vamos entender uma coisa. Vamos ver na Bíblia quem é que incita as pessoas a fazerem algo errado, para a gente entender o que está por trás aqui de 2 Samuel 24. Vamos ler aqui primeiro em Jó, capítulo 2, verso 3, que vai dizer quem é que incita o ser humano a fazer algo contrário à vontade de Deus.
E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então veja Deus declarando que Satanás tentou incitá-lo contra Jó. Então quem incita é o adversário, né? Satã, é Satanás. É ele que incita. Outro texto, para a gente ver essa relação de Satanás, tentação, Satanás, incitação, é Zacarias 3, versos 1 e 2. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Então perceba mais uma vez a relação aqui da questão da tentação, questão da acusação, da incitação com Satanás, né? Você vê a relação de um com o outro. É ele quem faz esse tipo de coisa. E para finalizar, o texto paralelo de 2 Samuel 24, que é 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Percebeu como está novamente linkado junto o Satã, que é o Satanás, junto com o incitar, o tentar, ao mesmo tempo em que nós aprendemos ali em Tiago 1,13, Jó 34,10, Salmo 5,4, que Deus ele não tenta ninguém a fazer algo que é errado, algo que ele considera errado. Ele não é tentado pelo mal e também não tenta ninguém, conforme estes textos que nós analisamos há pouco. Então, qual é, por essa conclusão que a gente chega, quem é quem incitou Davi a fazer o censo? Satanás, conforme 1 Crônicas 21, 1. E já que a conclusão é essa, que é Satanás quem incitou Davi, por que será que o texto de 2 Samuel diz que foi Deus? A resposta para isso está um pouco na questão, na mentalidade hebraica, né, de ver as coisas. Algumas vezes Deus é apresentado como fazendo aquilo que ele não impede que aconteça, mas não quer dizer necessariamente que foi ele que fez aquilo acontecer. Mas observe, vamos analisar aqui 2 Samuel 24, né, que a gente leu, mas a gente vai ler de novo. Perceba o seguinte, para a gente harmonizar os textos de 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Aí o texto diz: e ele incitou Davi contra eles, dizendo. O que é que a gente aprende com 1 Crônicas 21 sobre essa ocasião aqui, sobre este relato? É que quem incitou Davi a fazer a contagem foi Satanás. Então nós temos um complemento. O que é que aconteceu aqui, pelos quadros que nós já lemos aqui, das outras passagens que nós analisamos? É que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele permitiu que Satanás incitasse Davi. Logo não há contradição, mas sim uma complementação de informações. O Senhor ficou irado com Israel e Satanás aproveitou a situação para poder incitar Davi a contar ao povo. Como eu disse anteriormente, tem essa mentalidade hebraica de algumas coisas que acontecem, que não necessariamente foi Deus, se colocam o Senhor como fazendo, né? E isso tem muito a ver com o fato de que Deus está sob o controle de todas as coisas. Nada sai do controle dele. Embora Deus não causou aquilo, porque Deus não causa o mal, ele não incita ninguém ao mal, mas quando isso acontece é porque ele permitiu. A gente vai ver isso também aqui em Jó 1, verso 16. Lembra que lá na história de Jó é Satanás que causa toda aquela desgraça, toda aquela calamidade? Satanás que causou tudo aquilo. Mas perceba que em Jó 1,16, quando Jó perde os filhos e as riquezas que ele tinha, um dos homens que sobreviveram ali a uma das catástrofes, ele vai contar a Jó. E olha só o que ele fala. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Perceba, o contexto diz que quem fez aquela calamidade foi Satanás. Mas na visão aqui do personagem que estava vivendo aquela situação, ele diz que foi Deus, ele entendeu que foi Deus. Fogo de Deus caiu do céu, Deus mandou fogo e aconteceu isso.
Então o que é que você percebe? Duas coisas. Primeiro, ou que o personagem poderia estar tendo uma visão equivocada de que Deus fez uma coisa que ele na verdade não fez. Ou segundo, que eu acredito que seja a hipótese mais correta, é que o personagem cria que embora Satanás estivesse fazendo alguma coisa, ele não fez sem o consentimento, ou melhor, sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. Então, embora Satanás causou toda aquela calamidade na vida de Jó, Deus estava sob o controle de tudo. E é a mesma ideia aqui que circunda o texto de 2 Samuel 24. Então, resumindo, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, 2 Samuel 24, e ele permitiu com isso que Satanás atuasse incitando Davi, conforme 1 Crônicas 21:1. Mas ao mesmo tempo, quando o texto de 2 Samuel 24 diz que o Senhor incitou Davi, é porque, no fim das contas, tudo aquilo aconteceu porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Se a ira do Senhor não se acendesse contra Israel, Satanás não teria atuado incitando Davi a contar ao povo. Esse é o sentido do texto, tá bom, pessoal? Eu espero que essa informação tenha sido esclarecedora, espero que vocês tenham gostado. E novamente eu volto a pedir, se inscreva no canal caso não seja inscrito, vocês ajudam muito o canal com isso, né? Para ele crescer e se tornar um canal grande, precisa que o nosso público se engaje, se inscrevendo, ativando as notificações, deixando o like nos vídeos, fazendo comentários. Todos esses passos são muito importantes para o crescimento do canal. Enfim, muito obrigado por sua atenção e eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro.